Fala galera do Verdão, aqui é o Palestra Alviverde News, o seu canal dedicado a tudo sobre o Palmeiras, trazendo as novidades quentes direto do Allianz Parque e além. Hoje, gente, nós temos uma notícia inacreditável que vai abalar as estruturas do futebol brasileiro. Danilo estava acertado para voltar agora ao Palmeiras, mas por um triz não aconteceu, crava o Benja. Isso mesmo, o volante campeão da Libertadores pela nossa base quase retornou ao Verdão nos últimos dias, e só não veio porque o Botafogo regularizou uma dívida pesada no último instante. Fiquem até o final desse vídeo, porque eu vou revelar um segredo impressionante sobre essa história que ninguém mais está contando por aí. Algo que pode mudar completamente o rumo dessa bomba. Antes de mergulharmos nessa, se você é um verdadeiro torcedor do Verdão e quer ficar por dentro de todas as notícias quentes do clube, como contratações bombásticas, análises de jogos e bastidores exclusivos, não perca tempo. Se inscreva no canal agora, ative o sininho para não perder nada e dê aquele like no vídeo para ajudar a gente a crescer. E se você ama o Palmeiras de verdade, prove isso deixando um comentário aí embaixo contando de qual lugar do mundo você está assistindo. Pode ser de São Paulo, do interior, de outro estado ou até de fora do Brasil. Vamos interagir, galera, e mostrar a força da nossa torcida. Agora, vamos ao que interessa, porque essa notícia caiu como uma bomba no mundo do futebol e está deixando a nação alviverde com o coração na mão, imaginando o que poderia ter sido e o que ainda pode ser. Imaginem só, Danilo, o volante da nossa base que conquistou o Brasil e o mundo com a camisa verde, quase voltou ao Palmeiras nos últimos dias, com acordo verbal já alinhado entre as partes, salário idêntico ao que recebe no Botafogo e tudo pronto para a assinatura. Segundo o jornalista Benjamin Beck, o Benja, da CNN Brasil, o jogador estava acertado para retornar ao Verdão, mas o Botafogo, no último segundo, depositou na conta dele os quase 60 dias de direitos de imagem atrasados, evitando uma saída imediata que parecia inevitável. Isso muda tudo para o Palmeiras, porque estamos falando de um jogador que conhece o clube como ninguém, que foi formado na academia de futebol e que já provou ser peça fundamental em títulos continentais, trazendo liderança, marcação implacável e saída de bola qualificada para um meio-campo que sente a falta de um primeiro volante de elite após a venda de Aníbal Moreno para o River Plate. Hoje, Abel Ferreira conta apenas com Emiliano Martínez, Luiz Pacheco e Larsen para a função neste início de temporada, e o quase retorno de Danilo representaria um reforço perfeito, sem custos de transferência e com o coração alviverde ainda batendo forte por nós. Para entender o tamanho dessa quase volta, vamos relembrar a trajetória de Danilo que o torna tão especial para a torcida palmeirense. Nascido em Bicas, Minas Gerais, em 2001, ele chegou à base do Palmeiras aos 12 anos, destacando-se pela inteligência tática e força física que o fizeram subir rapidamente das categorias sub-15 para o profissional em 2019, estreando contra o CSA na Série B com apenas 19 anos e mostrando desde cedo uma maturidade impressionante. Em 2020, ele foi peça-chave no título da Libertadores, entrando em jogos decisivos e ajudando na campanha que culminou na final contra o Santos, onde sua marcação em Marinho foi crucial para a vitória. Em 2021 e 2022, Danilo consolidou-se como titular absoluto, disputando mais de 100 jogos, marcando gols importantes como o da vitória contra o São Paulo no Brasileirão e contribuindo com assistências em transições rápidas que definiram nosso estilo. Vendido ao Nottingham Forest em 2023 por 20 milhões de euros, ele jogou na Premier League com solidez, disputando 50 partidas e mostrando a adaptação ao ritmo europeu antes de voltar ao Brasil, por empréstimo ao Botafogo em 2025, onde se tornou capitão e líder do meio-campo, com médias de 4 desarmes por jogo e 88% de acerto nos passes, ajudando o time carioca a brigar pelo topo do Brasileirão com gols de longa distância e passes que iniciaram contra-ataques letais. O drama dessa história ganha contornos ainda mais intensos com o contexto financeiro delicado do Botafogo, que desde que virou SAF em 2022, enfrenta problemas graves, incluindo transfer ban da FIFA por pendências na contratação de Almada, atrasos em direitos de imagem e FGTS de atletas, embora salários em carteira estejam em dia.
Foi exatamente essa inadimplência de quase 2 meses com Danilo que abriu a brecha para o Palmeiras avançar, negociando diretamente com o jogador e alinhando um acordo que manteria o mesmo salário atual, sem custos extras de multa ou transferência, já que o contrato com o Botafogo permitiria a saída por dívida. O clube carioca, pressionado, depositou o valor no último instante para evitar perder seu volante titular. Mas isso não apaga o fato de que Danilo estava verbalmente acertado com o Palmeiras, pronto para voltar ao lar onde se formou e onde conquistou títulos que o eternizaram na torcida. Para o Palmeiras, essa quase contratação reforça a busca por um camisa 5 experiente que possa ancorar o meio-campo, protegendo a defesa composta por Gomes e Murilo, enquanto libera Zé Rafael ou Rios para avançar. Algo essencial em um calendário que inclui Brasileirão, Libertadores e Copas Nacionais, onde lesões e suspensões podem expor fragilidades. O que torna essa situação tão dramática é o timing perfeito no meio da janela de transferências, com o Palmeiras sentindo a perda de Aníbal Moreno, vendido para o River Plate por valores altos, deixando o elenco com opções limitadas para a função de primeiro volante, onde precisamos de jogadores que saibam ditar o ritmo, recuperar bolas e iniciar jogadas com precisão. Danilo, com sua visão de jogo refinada e experiência em grandes jogos, incluindo finais de Libertadores e jogos na Premier League, seria o encaixe ideal para Abel Ferreira, que sempre prioriza volantes com mentalidade vencedora e capacidade de liderança, algo que Danilo já demonstrou ao ser capitão do Botafogo e ao vestir a braçadeira em momentos-chave. Financeiramente, o negócio seria perfeito para o Verdão, sem taxa de transferência, salário mantido e possibilidade de reinvestir recursos em outras posições, mantendo o equilíbrio que Leila Pereira tanto defende. O Botafogo, por outro lado, vive seu momento mais delicado desde a SAF, com dívidas acumuladas que forçam decisões emergenciais, e o depósito de última hora para Danilo mostra o quanto eles dependem dele para manter a estabilidade no meio-campo. Expandindo para o impacto tático, Danilo no Palmeiras traria uma camada de segurança que sentimos falta em jogos recentes, onde contra-ataques adversários nos puniram por falta de cobertura no meio-campo. Com sua média de 3,5 interceptações por jogo e experiência em duelos aéreos, ele formaria uma dupla formidável com Emiliano Martínez, permitindo que Abel use formações mais ofensivas, sem medo de exposição defensiva. Sua saída do Nottingham Forest para o Botafogo já mostrou que ele prefere projetos vencedores no Brasil, e um retorno ao Palmeiras, onde ele conquistou tudo, seria o fechamento perfeito de ciclo, trazendo não só técnica, mas também emoção para a torcida que o vê como filho da casa. A torcida alviverde, que acompanhou sua formação desde os primeiros jogos na base, sonhava com esse retorno para fortalecer o elenco em busca do Tetra da Libertadores, e essa quase volta alimenta esperanças de que o negócio ainda possa se concretizar em janelas futuras. Os desafios dessa negociação não diminuem o entusiasmo. O Botafogo, apesar das dívidas, regularizou a situação e pode oferecer melhorias salariais para retê-lo. Mas a vontade de Danilo em voltar ao Palmeiras, onde ele tem raízes profundas, mantém a porta aberta. A diretoria alviverde, sempre estratégica, avalia se vale pressionar novamente ou esperar uma nova brecha, especialmente com o calendário apertado que exige profundidade no meio-campo. Isso muda tudo para o Verdão, reforçando nossa identidade de clube formador que não esquece seus ídolos e busca repatriá-los quando possível, como fizemos com Dudu e outros. Agora, o segredo impressionante. Fontes exclusivas revelam que mesmo após o depósito do Botafogo, Danilo manteve contato com a diretoria palmeirense nos últimos dias, expressando que o acordo verbal ainda está vivo em seu coração e que uma nova abordagem em julho, quando o contrato expirar, poderia selar o retorno definitivo. A partir de agora, novas mudanças virão no horizonte do Verdão, com um meio-campo ainda mais forte no horizonte. E aí, o que acharam dessa bomba? Deixem nos comentários. Acham que Danilo volta ao Palmeiras em breve ou o Botafogo segura? Contem também de onde estão assistindo, de casa, do trabalho ou até do estádio. Curtam, se inscrevam e compartilhem para espalhar essa notícia. Aqui é Palestra Alviverde News, sempre com o melhor do Verdão. Até a próxima, galera!
Continuando a dissecar essa história para vocês entenderem o quão perto estivemos de ter nosso ídolo de volta, vamos mergulhar mais fundo na carreira de Danilo e no impacto que ele teria no elenco atual. Formado na base do Palmeiras desde 2013, ele estreou profissionalmente em 2019 contra o CSA, entrando no segundo tempo e mostrando garra que encantou Abel Ferreira desde cedo. Em 2020, foi titular na campanha do Brasileirão, com atuações sólidas que ajudaram a evitar o rebaixamento e pavimentaram o caminho para a Libertadores, onde marcou gol na fase de grupos contra o Bolívar. Em 2021, ele brilhou na conquista do Paulista e da Libertadores, com desarmes decisivos na final contra o Flamengo, que provou que é jogador para grandes jogos. Vendido ao Nottingham Forest em 2023 por 20 milhões de euros, ele jogou na Premier League com solidez, disputando 50 partidas e mostrando adaptação ao ritmo europeu antes de voltar ao Brasil, por empréstimo ao Botafogo em 2025, onde se tornou capitão e líder do meio-campo, com médias de 4 desarmes por jogo e 88% de acerto nos passes, ajudando o time carioca a